A gente vai ler mais um trecho do nosso livro Deus que Destrói Sonhos. A Fábrica de Sonhos ou a Teologia da Xuxa, de Rodrigo Bibo, Deus que Destrói Sonhos. Quando criança, cinema para mim se resumia em Xuxa e os Trapalhões. No final de Lua de Cristal, a rainha dos baixinhos canta a música tema do filme. Numa parte ela diz, tudo que eu quiser o cara lá de cima vai me dar. Eu sei que citar a música da Xuxa não é a melhor maneira de começar um argumento, mas é que na minha compreensão, muitos cristãos pensam assim. Se eu tiver fé, boas intenções, não fizer o mal para ninguém, posso receber muitas bênçãos de Deus. Sonhar é permitido, almejar lugares mais altos é possível. Eu posso ser o que eu quiser. Essa frase final é o slogan da Barbie, coisas que só os pais de menina vão saber. Uma coisa é fato, nosso coração é uma fábrica de sonhos. É da natureza humana fazer planos, afirma Provérbios 16:1. Vamos ler então Provérbios 16:1. Esse livro, gente, ele fala bastante sobre a gente ter Deus como alguém que realiza nossos sonhos e faz nossas vontades, né? É sobre isso que o livro tá falando. Mas ele não tá te dizendo que é você, que é Deus que tem que obedecer a você e os seus sonhos. Ele tá dizendo que você tem que se submeter a Deus e viver os sonhos dele. E não ao contrário, né? Em que muitas pessoas também fala também sobre buscar Deus só pelo que ele pode dar, sobre bênçãos e prosperidade, e não sobre quem ele é, sobre tudo que já foi feito, né, no sacrifício de cruz. Então ali em Provérbios 16:1 diz: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua. Amém? Então, eu creio que quer dizer esse Provérbios aqui, que a gente pode sonhar, né, que a gente pode querer fazer as coisas do nosso jeito. Mas quem decide é Deus, que a vontade dele, eu sempre digo, prevaleça na nossa vida. Que a vontade dele seja maior do que a nossa. Porque assim a gente vai estar vivendo sob obediência e sabendo que lá na frente a gente não vai ter do que se arrepender e que nada irá dar errado. Porque é Deus que está fazendo. Porque quando ele faz é perfeito, é maravilhoso e ele conhece, ele já sabe tudo que vai acontecer antes de nós, né? E se a gente fizer do nosso jeito, geralmente, né, quase nunca dá certo. Agora, quando a gente confia as coisas nas mãos do Senhor, ele faz perfeito. Amém? Deixa eu botar aqui a minha Bíblia. Vamos continuar lendo ali, então. Sempre gosto de ler quando menciona algum versículo da Bíblia, como eu disse num vídeo, alguns vídeos atrás, porque eu fui ensinada assim, né? Sempre que tiver alguém pregando, falando algo sobre a Bíblia, a gente tem que ir lá conferir, para realmente ver se é isso que está sendo falado, se é realmente a verdade, né, sobre a Bíblia. Criados à imagem e semelhança do Criador e incumbidos de várias tarefas no jardim, criar e agir são características inatas a nós. Porém, um acontecimento no passado criou um distúrbio na força. Quer dizer, nessas características humanas, Gênesis 3, o pecado de Adão e Eva afetou todos que vieram depois deles. Eu já havia lido Gênesis 3, mas eu vou ler com vocês. E sim, né, afetou, porque claro que a gente também continua fazendo a mesma coisa que eles nos dias de hoje, né? Muita gente diz, né, até eu falei um tempo atrás, eu dizia assim, nossa, por que eles foram, né, comer do fruto proibido e permitir o pecado entrar no mundo? Olha como a gente tá hoje em dia. Mas a gente faz muito pior, né, irmãos? A gente peca todos os dias, a gente tá fazendo muito pior que eles, né? Mas sim, o pecado entrou no mundo e tudo começou a acontecer depois que eles permitiram, né, comer do fruto proibido. Aqui diz então, Gênesis, só vou confirmar aqui que agora, Gênesis 3. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Então ali tá falando em Gênesis 3, que é quando a serpente engana Eva e faz ela comer do fruto proibido, né?
O pecado de Adão e Eva afetou todos que vieram depois deles. De lá para cá, nossos desejos, incluindo os mais nobres, são permeados pelo pecado. O desejo do primeiro casal em querer ser como Deus jogou toda a humanidade numa espiral de decadência, nas palavras de Orton. Nossa paixão pela vida e pela realização e nosso desejo de lutar por um alvo ousado foram essencialmente criados em nós por Deus. O que mudou depois da queda é a direção desse impulso. Quando desligado de seu objetivo certo, a glória de Deus e o bem de nosso próximo, nosso amor fica focado em si mesmo, nossas paixões santas ficam viciadas nos afastando dos passos de Deus e afastando-nos uns dos outros. Então aqui ele está dizendo que hoje em dia o que mais a gente quer, a nossa paixão maior é a realização de sonhos, de busca por coisas materiais, né? É o que mais o homem tem se disposto a acordar todos os dias e trabalhar para ter uma vida boa, para ter uma casa boa, para ter um carro bom, para ter coisas dentro de casas boas, para ter uma vida boa, confortável. Em alguns aspectos, muitos homens de Deus viveram muito bem, porque eles tinham Deus e Deus provia, né? E eles eram muito prósperos. E é errado? Não, irmãos, não é errado. O que é errado, que eu creio, é você buscar somente isso. Como se você fosse viver para o resto da sua vida na Terra, né? A gente sabe que quando o pecado entrou no mundo, querendo ou não, a gente vai morrer. Todos nós, né? E aí, então, você não vai levar nada, né? Deus sabe o que a gente precisa antes de a gente falar para Ele, mas Ele gosta que a gente fale com a nossa boca. Mas o que é errado é a gente ficar só buscando coisas materiais e bens e coisas, sabe? E sonhos e eu creio que isso não agrade o coração, não agrada o coração de Deus, porque na palavra diz pra gente sonhar com as coisas do céu, que são muito melhores que as daqui e são coisas que a gente não consegue imaginar a nossa limitação humana, né? E Deus nos abençoa, e Ele, como abençoou os grandes homens, né, que passaram pela Bíblia, que obedeceram a Deus, porque eles não eram grandes, grandes era o Senhor, que estava com eles, porque sem Deus eles não eram nada, assim como nós não somos nada sem Deus, mas eles foram prósperos, foram, né, suas gerações, suas descendências foram prósperas, foram abençoadas porque Deus estava com eles, né? Então é isso que a gente tem que fazer, a gente tem que buscar a Deus e não buscar somente Deus pelo que Ele pode nos dar e por coisas, por acumular coisas, sendo que nem a nossa carne não vai conosco quando a gente morre, né? Deus sabe dos sonhos do nosso coração, mas eu creio que Ele sonda também a intenção dos sonhos do nosso coração, porque Ele nos conhece como ninguém. Então, eu creio que se você tem um sonho e aquele sonho, quando você realizar, for te afastar da presença de Deus, eu creio no meu coração que Deus não permite você realizar, porque você vai se afastar da presença e Deus não quer que você se afaste. A gente vê tantos, né, que começam buscando a presença de Deus e quando vê, só estão baseados em buscar somente preencher o seu ego, o seu orgulho, a sua vaidade, buscar por dinheiro, por bens materiais, por ser conhecido, mas é melhor a gente não ser conhecido por ninguém, mas a gente ser conhecido pelo céu, né? Por Deus nos conhecer. Amém?